menino se disfarça de espantalho na tentativa de fugir de seus perseguidores. Contudo, não demora muito para que um grupo de criminosos acompanhados por cães agressivos o localize. Enquanto os animais rosnam com ferocidade para o espantalho imóvel, o chefe do grupo, um sujeito idoso, começa a desconfiar da cena. Ele se aproxima devagar e, ao olhar com mais atenção, consegue enxergar um rosto assustado escondido sob o saco. Surpreendentemente, em vez de revelar a farsa, ele apenas esboça um sorriso malicioso e recua alguns passos. Logo em seguida, faz um sinal para que seus comparsas disparem contra o espantalho. Uma rajada brutal de tiros transforma o espantalho num verdadeiro ninho de balas, tirando a vida do menino de forma brutal e desesperadora. Para simular um caso de legítima defesa, o ancião coloca um forcado nas mãos do garoto, como se ele tivesse representado algum tipo de ameaça. A verdade é que o menino, chamado Bubba, tinha deficiências mentais. Embora aparentasse ser um homem feito, com mais de 30 anos, sua mente era ingênua e infantil, como a de uma criança de 5 anos. Por não ter amigos de sua idade, ele costumava passar o tempo com uma garotinha chamada Marylee. Naquele dia em particular, os dois colhiam flores no campo, felizes e despreocupados, sem perceber que estavam sendo observados de longe. O observador era Otis, o carteiro local, um homem mais velho que nutria certo afeto pela menina e sentia inveja da atenção que ela dava a Bubba, o que o deixava incomodado. Naquela ocasião, ele viu uma chance de prejudicar Bubba. Após passarem o dia brincando, Bubba e Marylee se encantaram com uma fonte decorativa e bonecas de porcelana no jardim de uma casa pelo caminho. Curiosa, Marylee notou que as tábuas da cerca estavam soltas e insistiu para que Bubba entrasse com ela para explorar. Mesmo com suas limitações, Bubba sabia que aquilo era errado e se recusou a acompanhá-la. Porém, Marylee não deu ouvidos e entrou sozinha, apenas para se deparar com um enorme cão preto que começou a latir ferozmente. Assustada, a menina correu, sendo imediatamente perseguida pelo animal. Desesperado para ajudá-la, Bubba arrebentou as tábuas e correu em seu socorro. Porém, Bubba chegou tarde demais. Quando conseguiu tirar Marylee das presas do cachorro, ela já estava gravemente ferida e inconsciente. Ao presenciar a cena, a mãe da menina se precipitou e concluiu, de forma equivocada, que Bubba era o responsável pelo ataque. A notícia se espalhou rapidamente e logo chegou aos ouvidos de Otis, que já há muito tempo procurava um pretexto para se vingar de Bubba. Ao ouvir a novidade, seus olhos se iluminaram com entusiasmo. Contudo, tanto ele quanto os demais acreditavam erroneamente que Marylee havia morrido. Sem esperar pela autorização das autoridades, Otis organizou um grupo de homens para capturar Bubba. Enquanto isso, Bubba, tomado pelo pânico, corria em direção à sua casa transtornado. Ao notar a aproximação dos homens com cães, o desespero aumentou. Ele chegou em casa assustado e contou tudo para sua mãe. Conhecendo bem o coração puro do filho, a mãe sabia que ele jamais faria mal a Marylee. Ela então disse para ele se esconder, como faziam nas brincadeiras de esconde-esconde que compartilhavam. Pouco depois, Otis e os outros chegaram à casa. A mãe de Bubba os impediu de entrar, dizendo firmemente que o filho era inocente, que tinha a mente de uma criança e nunca faria mal à sua amiguinha. Ela afirmou ainda que Bubba não estava ali. Depois disso, fechou a porta com firmeza, mas Otis não aceitou a recusa e se preparava para forçar a entrada. De repente, os cães começaram a latir intensamente, voltando-se para o campo ao lado da casa. Seguindo a direção indicada pelos animais, o grupo encontrou Bubba escondido sob o disfarce de espantalho e, sem hesitar, abriram fogo contra ele. No instante seguinte, uma mensagem veio pelo rádio, informando que o mandado de prisão contra Bubba havia sido cancelado. Tudo não passava de um engano. Marylee estava viva. Quando recobrou a consciência, explicou que Bubba, na verdade, havia salvado sua vida e não a tinha ferido. O grupo entrou em choque com a revelação, mas Otis, agindo com frieza, rapidamente montou uma farsa. Pegou um forcado em seu caminhão e colocou nas mãos do corpo inerte de Bubba, tentando simular que agiram por legítima defesa. Naquele momento, um vento forte soprou, fazendo o espantalho balançar sinistramente ao sabor da brisa. Algum tempo depois, a mãe de Bubba levou o caso à justiça, acusando os homens de assassinato. Iniciou-se então uma batalha judicial acirrada, com advogados dos dois lados lutando ferozmente. O forcado plantado por Otis se tornou peça central da defesa dos acusados. Otis e seus comparsas alegaram que Bubba os ameaçou, forçando-os a agir para se proteger. A mãe de Bubba, infelizmente, não dispunha de provas sólidas para contrariar a versão deles. O desfecho foi previsível. O tribunal declarou Otis e os outros inocentes das acusações. A decisão do tribunal deixou a mãe de Bubba arrasada. Ela tinha plena certeza de que aqueles homens haviam tirado a vida de seu filho de forma cruel, mas não possuía provas para sustentar a acusação. Para piorar, por Bubba ser visto como apenas um pobre coitado e seus assassinos como homens respeitados da comunidade, a população não demonstrou empatia. Pelo contrário, muitos
celebraram o veredito como se fosse uma vitória merecida. Naquela mesma noite, os envolvidos na morte de Bubba se reuniram alegremente em um bar, festejando sem o menor sinal de arrependimento. Mal sabiam eles que, em breve, o peso de suas ações viria à tona. Um vento forte soprou do lado de fora, carregando consigo algo que parecia a fúria contida de Bubba. Enquanto isso, durante o sono, Mary Lee ouviu uma voz suave chamando por ela. Era Bubba. Sem hesitar, foi até a casa dele. Encontrou a mãe de Bubba, que lhe contou com tristeza que seu filho havia morrido. Contudo, Mary Lee insistia que ele não estava morto, apenas brincando de se esconder. Levou então a mulher até o local onde tudo havia acontecido, dizendo que Bubba estava lá, brincando de esconde-esconde com ela. A mãe, embora soubesse que aquilo era impossível, não conseguiu conter a dor. Nos dias seguintes, os culpados voltaram à rotina, fingindo que nada tinha acontecido. Mas isso durou pouco. Certa manhã, a esposa de um dos homens, Hawker, notou algo estranho no campo. Um espantalho havia surgido ali, do nada. O mais assustador era que ele era idêntico ao que Bubba usava quando foi morto. Com o surgimento do espantalho, começaram os pesadelos. Hawker, a princípio, achou que algum dos outros estava tentando pregar uma peça, mas ao confrontá-los, nervoso, todos negaram qualquer envolvimento. Não fazia sentido. Eles estavam no mesmo barco. Não teriam razão para fazer isso. Preocupados, os três se reuniram com Otis e contaram sobre o espantalho que aparecera misteriosamente. Temiam que alguém tivesse descoberto o que realmente havia acontecido. Afinal, espantalhos não mudam de lugar sozinhos. Otis, no entanto, permaneceu sereno. Disse que provavelmente era uma tentativa da mãe de Bubba de assustá-los e forçá-los a confessar. Recomendou que agissem com naturalidade, evitassem contato com ele e não chamassem atenção. Segundo Otis, a única coisa que os incriminaria agora era o medo. Mais tarde, naquela noite, Hawker, embriagado, pegou a estrada em direção à sua propriedade. Ao passar pelo campo, notou que o espantalho havia sumido. No lugar, restava apenas uma estrutura de madeira, como se tivesse sido desmontada. Sem pensar duas vezes, ele desceu do carro e desferiu um chute na armação. Quando Hawker estava prestes a entrar em casa, ouviu um som vindo do celeiro. A politriz havia ligado sozinha, de maneira inexplicável. Ele foi até lá, com o senho franzido, e desligou a máquina, ainda confuso com o ocorrido. Mas logo em seguida, um pouco de palha caiu do alto do celeiro. Com uma barra de ferro na mão, ele subiu cautelosamente pela escada, desconfiado de que alguém estivesse escondido atrás da grande caixa de madeira. No entanto, assim que se aproximou, a politriz ligou novamente de forma repentina. Assustado com o barulho, Hawker se desequilibrou e caiu. Ainda tentou se segurar em um fio pendurado, mas a força não foi suficiente. Ele despencou direto na politriz em alta rotação, sendo terrivelmente triturado pela máquina. No dia seguinte, enquanto Otis tomava café com a família, seu pai mencionou que Hawker havia sido encontrado completamente despedaçado. Otis foi imediatamente até o celeiro onde tudo aconteceu. Chegando lá, viu a polícia recolhendo os restos mortais e a viúva de Hawker sendo levada por um agente. Como não havia sinais de crime ou arrombamento, as autoridades concluíram que havia sido um acidente. Otis aceitou essa explicação, mas os outros dois membros do grupo estavam inquietos. Eles sabiam que Hawker não tinha motivos para trabalhar de madrugada. E mais estranho ainda, quando os policiais chegaram, a politriz estava desligada. Se ninguém mais estava ali, quem desligou a máquina? Otis tentou explicar, dizendo que talvez o combustível tivesse acabado. Mas para tirar a dúvida de vez, os três voltaram ao celeiro à noite em segredo. Descobriram que o tanque ainda estava cheio. Aquilo derrubava qualquer teoria de acidente. Algo mais sinistro estava acontecendo. No dia seguinte, Otis, com o pretexto de estar entregando cartas, passou na casa de Bubba. Estava convencido de que a mãe de Bubba estava por trás das mortes. Assim que desceu do veículo, viu Mary Lee sair da casa. Ele tentou cumprimentá-la com um sorriso, mas a menina apenas lançou um olhar firme e virou o rosto, como se soubesse exatamente o que ele tinha feito. Otis tentou extrair alguma reação da mãe de Bubba, mencionando casualmente o destino trágico de Hawker. Ele não acreditava em fantasmas. Estava certo de que alguém em carne e osso tinha feito aquilo, e apostava que a mãe de Bubba buscava vingança. Pensava de forma ingênua que, com a morte de Hawker, tudo se resolveria, e poderiam seguir em frente como se nada tivesse acontecido. A mãe de Bubba não reagiu como ele esperava. Com firmeza, disse para ele se afastar de Mary Lee, deixando claro que já tinha notado o modo como ele a observava. O rosto de Otis se fechou. Sem dizer mais nada, virou-se e foi embora. Mal sabia ele que aquilo era só o começo. Naquela mesma noite, Philby estava terminando o trabalho no campo, quando avistou, mais uma vez, o espantalho parado entre as plantações. Incrédulo, aproximou-se e reconheceu de imediato. Era o mesmo espantalho do dia em que Bubba foi executado. Lembrou
Lembrando do fim horrível de Hawker, Philby foi tomado por um medo profundo. Philby, tomado pelo medo, correu direto até Otis para contar sobre o reaparecimento do espantalho. No entanto, ao chegarem juntos ao campo de trigo, não havia mais nada. O espantalho havia sumido sem deixar vestígios. Mesmo com Philby insistindo que tinha visto com os próprios olhos, Otis permaneceu cético. Achava que o amigo estava com os nervos à flor da pele e imaginando coisas. Philby, desesperado, ameaçou que, se nada fosse feito, ele se entregaria à polícia pela manhã, na esperança de, pelo menos, salvar sua própria pele. Otis, por outro lado, ainda estava convicto de que a mãe de Bubba era a mente por trás de tudo. Tomado pela tensão e determinado a dar fim a essa situação, ele invadiu a casa dela novamente, dessa vez por trás, cobrindo sua boca para impedi-la de gritar. A intenção de Otis não era machucá-la, queria apenas dar um aviso. Mas o que ele não sabia era que a mulher sofria do coração. Quando tirou a mão da boca dela, percebeu, horrorizado, que ela havia falecido por causa de um ataque cardíaco. Atordoado e em pânico, Otis pensou em fugir imediatamente. Mas ao notar que o fogão a gás estava ligado, teve uma ideia cruel. Desligou a chama, mas deixou o gás vazando, tentando encobrir o crime como se fosse um acidente doméstico. Mais tarde, o gás acumulado foi inflamado pela lareira e uma explosão devastou o local. No dia seguinte, a polícia chegou e, mais uma vez, concluiu que tudo não passava de uma infeliz fatalidade. Otis, aliviado por aparentemente ter se livrado de mais um problema, voltou à rotina, acreditando que seus segredos estavam enterrados para sempre. Porém, Philby seguia apavorado e Skeeter, que trabalhava num posto de gasolina, também estava desconfiado de que a morte de Bubba não estava sendo vingada por mãos humanas comuns. Algo estranho pairava no ar. Naquela mesma noite, Philby percebeu que os porcos de sua fazenda estavam inquietos, agindo como se algo invisível os ameaçasse. Curioso e apreensivo, ele saiu para investigar o que estava perturbando os animais. Foi quando ouviu um barulho seco atrás de si. Empunhando um pedaço de madeira, ele se aproximou com cautela, apenas para descobrir que uma corrente solta estava batendo contra a parede do celeiro. Aliviado, deixou escapar um suspiro, mas, ao se virar, avistou uma figura sombria dentro da casa. O pânico tomou conta. Sem pensar duas vezes, correu direto para o carro, determinado a escapar daquilo que estava cada vez mais certo de não ser deste mundo. Como o carro se recusava a dar partida, Philby, em desespero, correu até o celeiro e trancou a porta por dentro, tentando se proteger. O silêncio do lado de fora parecia suspeito, e ao tentar sair, descobriu que a porta havia sido trancada pelo lado de fora. Foi então que o elevador de grãos entrou em funcionamento por conta própria, despejando toneladas de grãos no celeiro. Sem rota de fuga, Philby foi sendo lentamente soterrado, até ser completamente engolido pelo mar de sementes. Ao saber da morte aterrorizante de Philby, Otis correu até o posto para contar a Skeeter o que tinha acontecido. Skeeter, tomado pelo medo, declarou que se entregaria imediatamente à polícia. Mas Otis o impediu com força, ainda negando que algo sobrenatural estivesse envolvido. Para ele, tudo não passava de uma sequência de coincidências infelizes, acidentes, nada mais. Determinado a provar que Bubba não podia estar por trás de nada, afinal ele estava morto, Otis teve uma ideia. Levou Skeeter até o cemitério e juntos cavaram o túmulo de Bubba. Mas ao abrirem o caixão, Skeeter ficou paralisado. O corpo de Bubba havia desaparecido. Em pânico, Skeeter saiu correndo da cova, decidido a buscar ajuda. Otis o alcançou e o jogou no chão, tentando acalmá-lo. Mas Skeeter estava fora de si e não ouvia mais razão. Percebendo que não conseguiria conter o amigo, Otis fingiu concordar com sua decisão de ir à polícia. Conduziu Skeeter de volta ao túmulo, dizendo que antes deveriam cobrir tudo para não levantar suspeitas. Skeeter, ainda ingênuo, entrou novamente no buraco para ajeitar o caixão, momento em que Otis aproveitou para trancá-lo lá dentro. Sem remorso, começou a jogar terra sobre ele, enterrando-o vivo junto ao caixão vazio. Mais tarde, enquanto dirigia de volta, Otis teve uma surpresa inesperada. Avistou Mary Lee correndo em direção a um campo. Movido por desconfiança, foi atrás dela, encontrando-a escondida dentro de uma escavadeira. Ele a alcançou facilmente e a agarrou, exigindo saber se ela era responsável pelos acontecimentos recentes. Mary Lee gritava de medo, mas antes que Otis pudesse fazer algo, a escavadeira deu partida sozinha. Surpreso e distraído, Otis não viu quando Mary Lee escapou. Virando-se, viu a máquina vindo em sua direção, sem ninguém no volante. Aterrorizado, correu em fuga pela plantação, mas seu desespero só aumentou ao dar de cara com uma figura assustadora. O espantalho, imóvel no caminho, bloqueava sua rota. Num instante, o forcado empunhado pela figura se cravou violentamente em seu corpo, o mesmo que ele havia usado para incriminar Bubba. Foi assim que Otis encontrou seu fim, punido pelo próprio símbolo de sua mentira. Enquanto isso, o espírito de Bubba, agora ligado ao espantalho, seguia vigiando os campos silenciosamente, garantindo que Mary Lee nunca mais fosse ferida por ninguém.